Seja muito bem-vindo. Se você recebeu esse material, é porque você tem o desejo de conhecer ou passar pelo processo terapêutico de hipnose. Eu sou Lisete Magalhães e espero que você goste desse conteúdo e que possa encontrar respostas para as suas dúvidas e tomadas de uma atitude no sentido de uma mudança que deseja para ter um direcionamento da sua vida de uma forma leve e definitiva. Medos e mitos. Muitas pessoas têm crenças e mitos sobre o que é hipnose. Na verdade, elas estão falando sobre o que não é hipnose. São pessoas que têm crenças de que vão ficar presos. E a minha pergunta é, fica preso onde? Porque seria simplesmente impossível. Você não vai ficar preso porque você não está em lugar nenhum. Você está consciente. Você vai estar consciente o tempo todo, sabendo tudo o que está acontecendo, está ouvindo você, tendo consciência de tudo ao seu redor. E uma outra dúvida é, e se eu não voltar da hipnose? Essa pergunta muito também, porque você não foi a lugar nenhum. Então seria impossível voltar desse lugar que você não foi. Durante o processo de hipnose, você vai estar sentado em uma poltrona, recostado, está me ouvindo principalmente a você mesmo e sabendo tudo o que está acontecendo. Então, não se preocupe, porque tudo é muito simples. E muito mais simples do que as pessoas criam em suas fantasias. Um outro mito também é assim com relação aos segredos. Será que eu vou contar os meus segredos? Não, absolutamente não. Entenda que na hipnose você não faz nada que você não faria em qualquer hora da vida que você quer. Você só faz aquilo que você deseja fazer. Durante o processo de hipnoterapia, a única coisa que importa é que você se permita ser guiado pelo processo e entender a razão pela qual essas questões que estão armazenadas aí no seu subconsciente te incomodam tanto. O que é hipnose? Todas as vezes, absolutamente todas as vezes que você está concentrado, focado em algo, você está em estado de hipnose. Nós passamos a maior parte do nosso dia, da nossa vida, em estado de hipnose. Nossos comportamentos já são tão automáticos, tão fora do nosso controle, que a gente nem para perceber o que está acontecendo. Porque a nossa mente subconsciente, ela é responsável por grande parte dos nossos comportamentos e atitudes. E o processo de hipnose nada mais é do que acessar essa parte da mente subconsciente que é natural da nossa mente para identificar onde foi que aquelas questões que surgiram, que traumatizaram a nossa vida, onde é que elas estão. É muito importante que você entenda como a hipnoterapia funciona para que quando você estiver passando pelo processo, possa saber exatamente o que está acontecendo. É tudo muito natural. Eu vou pedir para que você traga uma emoção, essa que te incomoda. Essa emoção que o tempo todo ela está aí, presente dentro de você, em todos os momentos, porque essas emoções que a gente carrega ao longo da nossa vida, elas ficam armazenadas dentro de nós. Então, a única razão para que essa emoção não se manifeste no seu atendimento é caso você não permita que ela venha. E o motivo para que você saiba como o processo funciona é porque eu preciso que você permita que essa emoção se manifeste no momento que ela vier. Então, nesse momento, nós vamos pegar essa emoção e elevar uma potência bem alta, mais alta que a gente puder, bem forte, dentro da sua mente. E é a partir desse primeiro momento que você sentiu essa emoção dentro da sua mente, ao longo da sua vida, que a gente entende qual é esse primeiro momento. Essas emoções, elas não serão apagadas, porque elas são experiências de sua vida. E essas experiências que a gente passa, faz parte do nosso momento, da nossa vida. É apenas a gente vai fazer uma ressignificação, ressignificar essa bagagem que você carrega desde os primeiros tempos de vida, e simplesmente porque essas coisas que nos traumatizam, elas não foram fatos, mas foram como você, criança ainda, interpretou esse fato.
Entenda que fatos que podem ser traumáticos para uma pessoa, para uma outra ela pode simplesmente não significar nada, ser alguma coisa banal, sem nenhum significado. Porque cada pessoa, individualmente, interpreta os fatos, ou o fato, de uma forma diferente, baseada em suas experiências. Por exemplo, eu já atendi um garoto, a certa ocasião, que ele feriu alguém, para que ele, a gente perguntasse, mas você feriu essa pessoa? E ele simplesmente disse, não, nada, ele não tinha nenhuma emoção, porque ele vivia em um ambiente onde se entendia que a vida sua e a dos outros não tinha o menor valor. Agora, imagine uma outra criança que tem princípios religiosos, até coisas assim, e que vive em outro ambiente de educação, tem a experiência de até acidentalmente ter ferido alguém. Então, o fato de ver o sangue, aquilo, ele pode ser para ele uma situação muito traumática, né? Então, isso para ele é um problema. Então, veja a diferença de um e do outro. É assim que a gente faz, as percepções são diferentes, então os fatos, elas não são o fato interpretado daquela maneira, mas a maneira de como você tem experiência com aquelas coisas. A interpretação do adulto é bem diferente, o adulto já tem uma experiência a mais, uma vivência, já tem noção do que é certo e errado. Entretanto, as experiências da infância, quando ainda não existia um filtro para saber exatamente que tipo de coisa é certo ou errado, ela simplesmente absorve aquilo, e é apenas baseado no pouco que ela conhece do ambiente em que ela vive. E muitas vezes esse ambiente, aquilo que ela vive, não corresponde àquela realidade. Um fato que ela viu pode não ser exatamente aquilo que ela interpretou. A realidade para aquela criança é a percepção de que ela teve em criança, ela vai continuar pela vida adulta, carregando aquilo, do jeito que ela interpretou na vida adulta. E na terapia, esses fatos serão ressignificados, ou seja, cria para esses fatos uma nova interpretação, uma visão. Hoje, na vida adulta, você vai interpretar isso. Então, a criança a pessoa, o adulto, fazendo essa ressignificação, ela passa a ter outro sentido. Então, aquela emoção, ela já não passa a ser mais negativa. Ela tem um outro sentido. Sem esse peso, a importância desse entendimento da interpretação infantil, a emoção adulta, ressignificada, é tão forte, você muda tanto, que todos os outros fatos que são associados a esse trauma que você teve, eles serão eliminados naturalmente, como alguma coisa assim que é generalizada. É como se fosse um monte de pedras que você tem, que você às vezes pega aquelas pedras e derruba uma, e na hora que você derruba parece que tudo despenca. Da mesma forma, quando a gente encontra a causa do comportamento, a causa inicial, e que no correr da vida você vai encontrando outras pedras, outras causas, outros fatos que ocorreram, que lhe deixaram, que aumentaram o significado daquele trauma inicial, então eles vão caindo. Então, até que a gente, durante o processo, até que a gente encontre o último evento causador do seu sentimento, da sua, vamos dizer, do seu trauma, disso que você carrega, nós não paramos o trabalho de terapêutico. E então, quando a gente não encontra mais nenhum sintoma emocional, quando tudo é eliminado e procura e você não acha mais nada, pronto. Você já está livre para viver a vida que você deseja e que você merece. É uma representação de como a mente funciona. Quando a gente entende como é que essa mente funciona, esse modelo, a gente já também começa a entender por que as coisas acontecem com a gente dessa forma. Por que é que nós nos ficamos traumatizados? Por que reagimos dessa ou daquela forma em determinados momentos? E é fundamental que você entenda sobre o modelo da mente, que é aceita pela hipnoterapia e até mesmo por outras áreas de estudo do comportamento humano. Nossa mente está dividida em três partes, que é a mente consciente, que é aquilo que a gente pensa, né? Então a mente subconsciente, que é aquilo que a gente sente, e a mente inconsciente, que é o que nós vivemos. E agora nós vamos entender um pouco mais sobre a mente consciente, que é essa camada externa da nossa mente. E a primeira função da nossa mente consciente é a nossa capacidade analítica. É a capacidade de levantar os prós e os contras de tudo e qualquer tipo de decisão que a gente tem que tomar. O que eu vou fazer para comer hoje, por exemplo? Que roupa eu vou vestir hoje? Eu vou dirigindo ou vou tomar um Uber? Enfim, ele é responsável por levantar todos os prós e os contras das nossas decisões, com base em todo o nosso repertório comportamental. Tudo aquilo que a gente viveu e aconteceu conosco. A função analítica é aquela que levanta todos os prós e os contras, baseado em tudo aquilo que a gente viveu.
Essa mente consciente, ela é racional. Enquanto a nossa mente analítica levanta todos os prós e contras, a função racional da mente consciente é aquela que de fato toma decisão diante desses prós e desses contras. Decide se eu vou ou não vou, se eu quero ou se eu não quero, se eu digo sim ou se eu digo não. E principalmente a parte da mente que tem a função de dar razão para todas as nossas decisões. Toda a função que a gente tem, tudo que a gente faz, a mente tem que dar uma razão. Grande parte dessas razões a gente dá para as coisas que fazemos, são as razões que encontramos para justificar nossas ações. Na realidade, não passam às vezes de mentiras que a gente conta para nós e para os outros mesmo, para justificar as nossas ações. Isso porque nossa mente consciente, ela precisa de uma razão, ela precisa dar uma razão para absolutamente tudo aquilo que a gente faz. Então, a parte racional da nossa mente é responsável por justificar as nossas ações, é encontrar uma razão para as nossas ações. Outra função da mente consciente é a força de vontade. É a força de vontade que funciona como exatamente uma bateria de celular. Você sabe como ela é. Ela vai se esgotando até acabar toda a carga. E é por isso que simplesmente, somente usando a força de vontade para se libertar dessas sensações que lhe incomodam tanto, você não vai conseguir. Se a força de vontade fosse suficiente, você simplesmente diria: não quero mais ficar ansioso, não quero mais ter depressão, não quero mais engordar, não quero mais ficar procrastinando e não fazer exercício. Eu vou parar de fumar. Então você diria isso e simplesmente as coisas aconteciam. Mas não é assim que funciona. Como parece, a força de vontade ela é importante, mas sozinha, desalinhada, ela desalinhada com a sua programação subconsciente, de nada ela vai adiantar. A mente consciente, ela tem outra função, que é a memória funcional, memória de curto prazo. Essa é a última função da mente consciente. É a memória funcional, ou a memória de curto prazo, que é aquilo que você viveu hoje, ao longo do seu dia, ou que você viveu ontem e que ficou armazenado na sua mente consciente, e que você simplesmente não pode esquecer. Imagina, se você deixasse o seu filho na escola e se não se lembrasse de que teria que voltar às 6 horas para pegá-lo. Então, a nossa memória funcional de curto prazo serve para que a gente saiba o que aconteceu ao longo do nosso dia e que a gente possa reagir a isso. Também pertence à memória funcional informações como nosso nome, o nome completo, o nome do pai, nome da mãe, CPF, enfim. Isso são informações que você diariamente, que nós estamos diariamente precisando delas. Outras informações superficiais ficam por pouco tempo na nossa mente. Se você sabe o número, por exemplo, do telefone de um amigo e passa um tempo sem usar esse número, sem falar com essa pessoa, é muito provável que em determinado momento que você queira usar, já não se lembra mais. Essa é a memória funcional. Você não se lembra, são coisas só que você precisa no dia a dia da sua vida. E é nessa mente subconsciente onde está o nosso eu real, a parte que só a gente sabe, e às vezes a gente nem conhece, até mesmo a gente não conhece isso. E a gente fica surpreendido com os comportamentos de determinada forma que a gente toma. A primeira função da mente subconsciente são as emoções. Toda e qualquer emoção está armazenada na nossa mente subconsciente. A emoção, aquela mais forte, ou aquela mais triste da sua vida, ou aquela mais feliz, todas estão armazenadas na mente subconsciente. E todas as vezes que as emoções vêm à tona, a sua mente consciente, ela anula e compromete muito das funções da nossa mente consciente, do racional. Quando a gente está irritado, podemos gritar com alguém, falar o que não queria, fazer o que não deveria ser feito, agimos de uma forma que não queríamos agir, e de volta à consciência vem a pergunta: por que fiz aquilo? Por que falei daquela forma? Simplesmente, a hora que as emoções estão presentes, fica completamente comprometida as decisões que nós tomamos com a parte racional, com a nossa força de vontade, nossa memória funcional. No momento em que as emoções, que essa emoção toma conta
da gente, toma conta de você, qualquer pergunta, por mais simples que seja, até o seu CPF, o número do seu telefone, coisas desse tipo, provavelmente você não saberia responder de imediato. Imagine tendo que responder as questões se tivesse uma arma apontada para você. Nesse momento, nem que o número aparecesse na sua frente, tivesse ali escrito, você ia conseguir enxergar. Simplesmente compromete nosso real, nosso racional, as nossas decisões racionais. Todo e qualquer tipo de crença está armazenado também na nossa mente subconsciente. Existem vários tipos de crenças. Crenças políticas, religiosas, crença financeira. E como tudo que está na nossa mente subconsciente, que está ali instalado, armazenado, são verdades absolutas. Nossas crenças foram instaladas e foram programadas por pessoas que são autoridades para nós, como os nossos pais, na escola, professores. Então, toda essa programação passou a ser uma verdade absoluta. A gente acredita piamente naquilo, nada modifica. E é por isso que é tão difícil discutir sobre as nossas crenças. Cada um acredita na sua verdade, o que torna isso muito difícil de perceber e entender como a outra pessoa pensa. Crenças, cada um tem a sua, cada um viveu e aprendeu de uma forma diferente, em momentos diferentes e tendo percepções e emoções diferentes. Cada um desenvolveu uma forma, ainda que fossem irmãos, na mesma casa. O subconsciente está automaticamente programando para tornar realidade tudo aquilo em que focalizamos a nossa atenção. Então, ela fica armazenada, focalizando nossa atenção naquilo que nos diz, ela fica como verdade. Outra função da mente subconsciente é a função muito importante, que é de autopreservação. A mente subconsciente ela é responsável por proteger de toda e qualquer ameaça, seja ela real ou imaginária. E esse é o grande problema. É um grande problema porque a mente subconsciente ela não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginário. O nosso cérebro ele está no escuro, não enxerga nada, ele não toca em nada, ele não cheira nada, ele não vê nada. Está isolado de toda e qualquer informação. Tudo o que ele recebe são impulsos elétricos dos nossos sentidos. Então, ver alguma coisa ou imaginar que está vendo alguma coisa, para a nossa mente, para o nosso cérebro é a mesma coisa. Quando acreditamos que alguma coisa é uma ameaça na nossa vida, interpretamos essa coisa como uma ameaça. Logo, nós vamos agir e reagir como sendo aquilo uma ameaça. E isso acaba trazendo reflexos, até mesmo sintomas graves na vida da gente. Imagina uma criança na escola taxada como burra, de não aprender as operações de matemática, que apanhava de palmatória por não responder corretamente as questões da aritmética. Essa criança desenvolveu um comportamento de insegurança, acreditando ser incapaz. E a sua crença é a sua crença. Então você pode imaginar o que aconteceu com essa criança hoje adulta. O que ela sente? Se sente incapaz. E se ela precisa fazer um concurso, ela vai para garantir, inclusive, o sustento da sua família. O que acontece? O que vai acontecer com essa pessoa? No momento em que ela vai realizar a prova, vem o medo de errar. Ela fisicamente pode tremer, suar, começar a suar, todos esses sintomas e que as pessoas têm nesse momento em que ela precisa responder as questões. Ela sente como se fosse um aviso do seu subconsciente dizendo: olhe, você vai errar. Você vai errar e algo muito ruim vai acontecer. Nessa hora, muita coisa pode acontecer. Essa pessoa pode paralisar simplesmente. Paralisar tudo, esquecer tudo, desmaiar, sair correndo, chorar, ter uma crise nervosa. Muitas coisas podem acontecer. Tudo na imaginação. Tudo que ficou lá, que ela imaginou e interpretou. Um padrão que se repete. Aquela criança que aprendeu a entender que responder errado era algo ruim, embora hoje adulta muitas vezes dependa do emprego, a emoção que aquela criança de 5 anos de idade sentiu volta. Porque uma vez que a nossa mente subconsciente aprendeu aquele padrão de comportamento, que era o medo de errar e ser castigado, passa a ser algo ruim, ou a percepção de que algo ruim vai acontecer. É um padrão que se repete. Se esses padrões comportamentais se repetem e perduram por longo período sem que sejam tratados, podem se tornar doenças crônicas para nós. Ou se essa pessoa passa pelo processo de hipnoterapia, quando aquela emoção de medo se manifestar e que vai pedir para que ela aumente ela,
Aumente essa emoção à 10ª potência e que ela volta na primeira vez que sentiu essa sensação e veja o que está acontecendo. Pode ser que ela responda: eu tenho 5 anos de idade e estou na escola. A professora pede que eu levante e me pergunta: 7 vezes 8. Respondo chorando: 48. O colega que acertou pega a palmatória e me dá um bolo, 2 bolos, e toda a turma começa a rir. E essa emoção negativa que será trabalhada para que sejam ressignificados, dando àquela criança, a esse fato, uma nova visão, um novo entendimento, para que ela saia desse trauma de carregar esse sofrimento. A ociosidade faz parte da mente consciente, não é preguiça, mas é uma função para economizar o máximo de energia física e mental possível com um só intuito: nos manter vivo o máximo de tempo que puder. Para a nossa mente subconsciente, na função de nos proteger, quanto mais energia física e mental é economizado, menos desgasta o seu corpo e a sua mente, mais tempo você vai viver. A ociosidade é regida pela lei do menor esforço, o mínimo esforço, ou seja, quanto menos eu fizer para que algo aconteça ou para me manter vivo, melhor. E isso acaba drenando toda a força de vontade da mente consciente, que acaba esgotando aquela bateria. Quantas vezes você já começou uma dieta segunda-feira, e na terça já não faz mais? A nossa mente consciente diz: semana que vem eu começo. E aí você começa a fazer academia, paga a matrícula, né? E começa, eu vou começar amanhã. E quando chega amanhã, quando o dia amanhece, você diz: hoje estou muito cansado, trabalhei muito ontem, vou deixar para outro dia. É aquela vozinha que nós ouvimos, sempre tentando manter a gente da forma que a gente está. Nós estamos vivos da forma que estamos, embora nós conscientemente saibamos que é melhor nos exercitarmos. Ela não entende, essa mente não entende. Isso ela vai fazer todo esforço para que a gente mantenha de forma como estamos, para não gastar energia, porque essa é a função dela, nos manter vivos, gastando pouca energia. Hábitos também são armazenados no nosso subconsciente. Temos basicamente 3 tipos de hábitos. Hábitos bons de educação, gentileza, etiqueta, higiene, enfim, coisas que a gente usa no dia a dia, e a nossa mente, e que aprendemos com os nossos pais, né? Esse sistema de educação dos nossos pais, que são autoridade para nós. E nossos avós, nossos familiares, e os hábitos ruins também, que são o oposto dos bons hábitos: falta de educação, falta de higiene, falta de etiqueta, que assim como os bons hábitos, né, assim como eles também, nós aprendemos esses hábitos ao longo da nossa vida. Se vemos, por exemplo, nosso pai e nossa mãe brigando o tempo todo, a tendência é de aprendermos esse padrão e de comportarmos repetindo esse mesmo padrão. Nós temos os hábitos utilitários, são todos aqueles hábitos que a gente executa ao longo da nossa vida, o nosso dia a dia, como abrir porta, atender o telefone, tomar banho, dirigir. Agora imagina se você tivesse que todas as vezes que fosse abrir a porta, você não soubesse onde fica a maçaneta, onde fica a chave. Simplesmente coisas assim, como atender um celular, até as coisas mais complexas. Tudo que repetidamente nós executamos, a tendência é que elas sejam armazenadas para facilitar a nossa vida. Coisas que são habituais, são muito mais fáceis da gente ser executado pela nossa mente subconsciente. E ela é responsável por grande parte da nossa função mental. Então, sempre que é preciso fazer alguma coisa melhor, da melhor forma e principalmente de uma forma automática, nós delegamos para o subconsciente, porque ele já está com aquilo dentro do seu processo de aprendizagem, fazendo parte do repertório. Ele já sabe como agir. Qualquer memória está armazenada na nossa mente subconsciente. Tudo. Qualquer memória do momento mais feliz da nossa vida até o que você teve ontem no trabalho, tudo, absolutamente tudo está armazenado. A grande diferença entre o momento mais feliz da sua vida e o que você fez ontem no shopping, passeando, é que no momento mais feliz da sua vida tem uma emoção. É envolvido uma emoção, e é elas que fazem esses
momentos, os fatos ganharam destaque na nossa mente subconsciente. A emoção é o nosso fio condutor para acessar a memória de longo prazo que está armazenada na sua mente e que é responsável por toda essa sensação, esse comportamento que você busca se libertar. Então, basicamente, essa é a nossa mente subconsciente. É assim que ela funciona. E no modelo da mente, nós temos a mente também inconsciente, que é responsável por duas funções: o sistema nervoso autônomo e o sistema imunológico. O sistema nervoso autônomo controla o nosso coração, fígado, rim, enfim, ele controla qualquer função vital do nosso corpo. Já o sistema imunológico, que é quem regula e controla as defesas do corpo, o conjunto de células, tecidos e órgãos que atuam na nossa defesa, né? Defesa do nosso organismo, como regeneração de lesões, combatendo a presença de micro-organismos invasores, promovendo a cura de infecções. Tudo, qualquer função do seu corpo, e principalmente a principal função e única função da nossa mente inconsciente é de nos manter vivos. Se ingerimos algum alimento estragado, nosso corpo de imediato ele rejeita e dá um jeito de limpar, deixar que tudo para ele funcionar de uma forma melhor. Porque essa é a função dele, nessa camada interna que é a mente inconsciente. E se o subconsciente existir, lá no subconsciente, sensações e emoções negativas, elas acabam drenando a capacidade natural de autocura. E é por isso que nós adoecemos. Se você arranha o braço, ele naturalmente vai cicatrizar, mas se você fica coçando, futucando essa ferida, ela pode ficar infeccionada e demorar de cicatrizar. Então, essa é a função da mente inconsciente, de cura, de autocura, e que às vezes a gente deixa o subconsciente interferir com as emoções negativas. A mente consciente, ela é responsável por 5% da nossa capacidade mental cerebral, enquanto a nossa mente subconsciente é responsável por 95%. Com essa força que a mente subconsciente tem, ela que na verdade é ela que controla os nossos comportamentos, nossas atitudes e as reações. Já imaginou esse poder que temos e não sabemos da nossa mente subconsciente, aquilo que está armazenado